E o primeiro versículo, o primeiro número dos Salmos aqui, né? Número 1, livro dos Salmos, número 1. Os irmãos encontraram? É o Júnior que está lá, o Nilson? A dupla Júnior e Nilson. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém, meus irmãos? Irmãos, podem sentar. O Salmo 1, ele é uma introdução aos Salmos. Os Salmos de número 1 é como se ele fosse uma base para os outros 149 Salmos que nós temos na Bíblia. Ele é uma canção, como a gente já está acostumado a ouvir falar, e é uma poesia também. Mas aí a gente sempre fica se perguntando, se é uma poesia, por que não rima? O bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o som não rima. Aí alguém vai dizer, mas é porque está em língua portuguesa, em hebraico rima. Também não. A ideia dos Salmos, dos Provérbios ou de Eclesiastes é a rima de ideias, quando se faz um paralelismo entre o justo e o ímpio, entre o pobre e o rico, entre o tolo e o sábio, que é chamado de paralelismo. Então, a poesia da Bíblia é Jó, que é uma poesia biográfica. A poesia da Bíblia é Salmos, que são canções, é música. A poesia bíblica é Provérbios, que é sapiencial, que são ditados. Já ouviu aquele ditado que quanto mais gato, mais rato? Ou então, barata esperta não atravessa galinheiro, galinha que acompanha pato morre afogada. Isso são ditados populares, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então são ditados populares. Provérbios é isso. Provérbios é conhecido como livro sapiencial, que é livro de sabedoria. E Cantar de Salomão também é poesia, só que é poesia conjugal, sensual. Daí eu vejo o povo querendo empurrar para a igreja Cantares de Salomão, mas Cantar de Salomão é um homem elogiando uma mulher e uma mulher elogiando um homem. Mas a gente aplica, mas a interpretação de Cantares de Salomão não tem ligação direta com a igreja nem com Cristo. A gente é que aplica para poder espiritualizar o texto, mas o texto é literal. Eu não imagino Jesus dizendo para a igreja: teus 2 peitos são como 2 montanhas. Isso ali foi o homem que falou para uma mulher, né? Então é bom a gente pensar nisso, que às vezes a gente fica espiritualizando. O Salmo de número 1, o primeiro versículo, logo do início, é o que a gente não deve fazer. Ali fala de não seguir conselho de ímpio, caminho de pecador e sentar com escarnecedor, que a gente não deve fazer. O versículo de número 2, o versículo 2, é o que a gente deve fazer: ter prazer na lei do Senhor e meditar dia e noite. O versículo 3 é o resultado desse processo. Então tem coisas que a gente precisa fazer, tem coisas que a gente não deve e não pode fazer. E quando a gente faz o que deve e não faz o que não deve, a gente é bem-aventurado e começa a produzir. É isso que está ali no versículo número 3. Então os Salmos, eu li só até o 3, né? Porque também o tempo não vai dar para eu falar o Salmo inteiro, mas só para a gente se situar aqui dentro do Salmo 1, que é muito bonito. Então nós temos aqui o justo, no versículo 1 tem o justo, que é o bem-aventurado, feliz, já que o hebraico não usa a palavra felicidade, mas usa a palavra bem-aventurado, que é felicíssimo, né? Isso está ligado à obediência da lei de Deus e o andar no caminho dele. Aí nós temos o ímpio, que é aquele que comete iniquidade, que conhece o bem que deve fazer e pratica o mal. E aí nós temos o pecador, tudo no mesmo versículo, que é o Salmo de número 1,
né? Se o Nilson puder pôr lá, o Salmo 1. Aí nós temos o justo, que é o bem-aventurado, o ímpio e o pecador, tá certo? Aí ali nós vamos ter pelo menos 3 estágios: andar, se deter e se assentar. Tá vendo lá, ó? Não anda. Então, quando eu estou em movimento, não é? Quando eu estou em movimento, eu estou andando. Então ali o primeiro estágio é andar. O segundo é deter, é parar. É o segundo estágio. E o terceiro estágio está na sequência ali, ó, é assentar. Tem nenhuma cadeira vazia aqui, tem a do pastor Zilmar, né? Diz que apita um negocinho no bolso dele lá em Manaus, quando a gente senta aqui. A cadeira do pastor Zilmar. Aí assentei. Então veja a diferença: primeiro eu estou andando, depois eu estou parando, e depois eu estou me assentando. Esses 3 estágios, eles acontecem na nossa vida cotidianamente. Eu já vi gente dizendo assim, ó, isso eu nunca vou fazer. Mas se você começar a andar com gente errada, e você parar para escutar certas coisas, você se assenta e vai começar a defender ideias contrárias à palavra de Deus. Tudo é uma questão de tempo e de não vigiar. Quer ver? Às vezes a gente ouve alguns dizer assim, comigo nunca, tá? Nunca. Eu me lembro sempre quando eu ouço isso, eu me lembro do Pedrão. Jesus disse, ó, todos vocês vão se escandalizar em mim, todo mundo vai me deixar. E o Pedro assim, eu? Nunca. Então ele tinha tanta garantia, irmãos, tem coisa que a gente tem tanta certeza de que não vai fazer, que é incrível, porque a gente está tão ciente de que não vai mudar, mas a gente muda. Então é muito bom mudar para melhor. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, lá no comecinho, primeiro semestre de aula, nós fomos olhar o laboratório de anatomia, onde ficam os cadáveres lá no formol, para a gente estudar os cadáveres, né? E aí reuniu todo mundo ali, e eu, muito curioso, pensei, isso aqui não vai dar nada, eu vou ficar bem na frente. Eu fiquei bem na frente de todo mundo assim. Aí o professor acionou um botão, levantou um elevador e subiu todos aqueles cadáveres que estavam ali. Quando eu vi aquilo ali, que mexeu, que veio o cheiro do formol, que entranhou, eu já dei um passo para trás e já usei os outros como barreira. Em poucos segundos eu já estava lá atrás, já pronto para sair pela porta. Então aparentemente eu estava muito corajoso. Mas depois o professor disse, gente, eu peço para vocês não escreverem nos cadáveres que vocês estão estudando. Eu pensei assim, qual que é o doido, o maluco, que vai escrever num cadáver? E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, lá estou eu com uma estrutura óssea na mão, peguei a caneta, quando eu ia escrever eu me lembrei do professor. Disse, meu Deus, como a gente muda, porque a gente se acostuma. E na vida cristã, quando a gente se converte, a gente tem aquele temor, aquele respeito, aquela reverência, mas o cuidado que a gente tem que ter a longo prazo, é não se acostumar com o sagrado, não banalizar, não secularizar, não minimizar aquilo que é sagrado, porque foi aquilo que os filhos de Eli fizeram, se acostumaram com o templo, se acostumaram com os sacrifícios, se acostumaram com as ofertas, se acostumaram com os ofertantes, e aí começavam a separar o melhor para si, e quando eles pegavam com o garfo e colocavam na caldeira e tiravam uma parte, o que vinha no garfo era deles, mas chegou uma hora que aquilo não era suficiente. Quando se matava o animal, ele chegava no ofertante e dizia, me dá a picanha aí. Dizia, não, nós não vamos dar, isso aqui vai ser queimado ao Senhor, não. Se você não der, nós vamos quebrar a cara de vocês. Está na Bíblia, 1 Samuel 2. E eles já partiram para a agressão física. Quando eles eram meninos, eles não pensavam em fazer isso. Mas alguém deixou de chamar a atenção, deixou de repreender, e eles se acostumaram com o sagrado. Então nós, irmãos, eu, Eliel, preciso de uma bronca de Deus de vez em quando, para eu não me acostumar. A Bíblia diz que a alma farta pisa favos de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Sabe por que a gente reclama dos cultos? Porque a gente se acostuma com os cultos.
Você traz uma pessoa que não congrega aqui, quando ele chega aqui, ele se assenta, ele olha para a cadeira, ele olha para o tapete, ele olha para nós aqui em cima, e ele pensa, eu gostaria de estar ali. Os irmãos visitam a rádio, quando chegam ali, se assentam, dá uma giradinha na cadeira e pensa, meu Deus, quantas vezes eu ouvi alguém falar nesses microfones e pensava, quem me dera um dia estar sentado ali, e para nós é tão comum, é tão rotineiro, é semanal, a gente vai se acostumando. Então por isso que o Salmo 1 vem dizer assim, ó, o que você não deve fazer, não se acostume com o pecado, não se acostume com o errado, não banalize o sagrado, porque uma coisa que a gente acaba gerando é a ingratidão, porque isso é paulatino, a gente começa a andar, depois a gente para e depois a gente se assenta. Então aqui nós temos 3 categorias de pessoas, o justo, o ímpio e o pecador. Cada um tem uma coisa a oferecer. O primeiro, o ímpio, é o conselho, que está lá, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Repare que eu estou no versículo 1. Então o ímpio, ele tem uma coisa como característica aqui, que é o conselho. Eu queria que o Nilson colocasse para mim, por favor, em 2 Samuel 13, porque quando está ali, a gente consegue ter mais clareza, a gente conta com o visual coletivo também, e isso acaba ajudando a gente na compreensão. Olha o que é um conselheiro, pastor Valdir, um conselheiro ruim, por isso que é ruim a gente ficar perto de gente ruim, porque uma hora essa pessoa influencia a gente. Aconteceu depois disso, ou seja, depois do pecado de Davi, que é o capítulo 12, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, o nome dela era Tamar. Aminon, filho de Davi, Aminon era irmão só por parte de pai, ele amou-a, ele se apaixonou pela irmã biológica, filha do mesmo pai, versículo 2, angustiou-se, acontece com todo mundo que se apaixona, a gente se apaixona, a palavra paixão no latim é sofrimento, quem está apaixonado sofre, não é? Quem está apaixonado aí por uma moça, um rapaz, levanta a mão, apaixonado assim, está sofrendo, não tem ninguém, na verdade não tem ninguém com coragem. Olha lá, irmãos, ele se apaixonou até adoecer, até ficar doente. Gente, quando eu me apaixonei, que eu conheci a minha esposa, que era a minha primeira namorada, eu perdi mais de 7 quilos, porque eu não comia, né? E tem uns amigos meus que gostam de caçar tatu, eles dizem, pastor Zélio, que quando o tatu está atrás da fêmea, ele não come, e ele viaja noites e noites inteiras, então um tatu que pesava 4 quilos passa a pesar só 1, eu estava igual aquele tatu, até adoecer por Tamar, sua irmã, estava apaixonado, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma, ou seja, dar uma cantada, conversar, se aproximar, versículo 3, tinha porém Aminon, aqui começou a desgraça dele, um amigo cujo nome era Jonadab, aqui começou a desgraça dele, dependendo de quem é seu amigo, de quem é a pessoa que está ao seu lado, a sua vida vai ser uma bênção ou vai ser uma desgraça, isso é fato. Filho de Simé, irmão de Davi, era Jonadab, homem muito sagaz, versículo 4, o qual lhe disse, por que tu de dia em dia anda tão emagrecido, magrinho, sendo filho do rei, tu tem uma honra, faz saber a mim, me diz o que é. Gente, não abra o coração para gente tola, tem gente que não merece ouvir a nossa história, nem a nossa dor, nem a nossa confissão. Não mostre as suas feridas para as pessoas mal intencionadas, elas vão tirar a casca, e vai magoar de novo no mesmo lugar. Então não fique mostrando a sua fraqueza para todo mundo, a sua fraqueza é para você e para Deus, ou para alguém de confiança. Aí ele abriu o coração, então ele disse a Aminon, ele falou, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Até aí, o que aconteceu? Aí o menino disse assim, mas eu resolvo para ti, rapaz, eu tenho uma ideia, faz de conta que você está doente, e quando o teu pai vir te visitar, você diz para ele assim, ó, meu remédio é o bolinho de chuva que só a minha irmã faz, eu quero que ela venha fazer aqui para mim. Oi? Aí, o Davi cedeu, e a Tamar veio, toda bonita, menina nova, virgem,
e ela chegou ali, ele estava naquela cama fingindo que estava doente, e ela começou a amassar o bolinho para ele, e fazer a comida para ele, nas melhores das intenções. Só que em um dado momento, ela veio trazer para ele, e ele disse, chega mais perto. Aí ela chegou com a bandejinha, mais perto um pouco, e quando ela se aproximou, ele mandou todos saírem, e ele agarrou ela pelo braço, e forçou a sua irmã. Quando ele cometeu o ato, depois disso, que ele cometeu o ato sexual com a sua irmã, o estupro, ele olhou para ela e sentiu nojo, e expulsou ela. Ela falou assim, ó, o que eu te fiz para você me odiar tanto? O pecado de me expulsar é tão grave quanto de ter cometido o abuso. E aqui uma palavra para os jovens, tem pessoas que não querem te amar, não querem cuidar, não querem te proteger, querem te usar, e estão possessivamente apaixonados, mas isso não é amor, isso é possessão. Quando conseguirem o que querem, vão te desprezar, vão te humilhar, e vão demonstrar uma outra face. Eu sempre digo, por trás de um rosto bonito, sempre tem uma caveira. Então não se deixe levar pelo processo maligno do conselho de um ímpio, porque tem gente que não vale o que o gato enterra. Irmãos, tem gente maldosa, tem pessoas maldosas que não valem nada, e se aproximam da sua beleza para destruir ela. Tem pessoas que se aproximam de você não para valorizar o que você tem, mas para destruir o brilho que está em você, para te denegrir, para te diminuir, para te afrontar, para invejar, para te desprezar, para te magoar, para te deixar para baixo. Amizades que você tem que aprender a mandar embora. O segundo conselho de ímpio, segundo Samuel 16:20. Segundo Samuel 16:20 é o conselho de Aitofel. Ele aconselhou Absalão, olha lá, ó. Então disse Absalão a Aitofel, dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer, versículo 21, Aitofel disse a Absalão, possui as concubinas de teu pai. Ele havia acabado de chegar no palácio, Davi havia fugido, Absalão era filho de Davi, e ele vai pedir conselho para um doido. O que eu faço? Aí ele assim, pegue as concubinas do teu pai, arma uma tenda lá fora, e coabita com elas em plena luz do dia, para mostrar para todo mundo que você agora é o rei. Irmãos, uma estratégia maligna é você querer ou ser tentado a provar quem você é. No capítulo 3 de Mateus, ele encerra Jesus ouvindo Deus falar, tu és o meu filho. No capítulo 4, o diabo diz assim, se tu és o filho. Irmãos, quando a gente tem identidade pessoal, a gente não precisa ficar provando nada. Prova que você é macho, prova que você é mulher mesmo, prova que você é corajoso. E assim tem pessoas hoje, irmãos, morando lá na Avenida do Estado, usando crack e dormindo na calçada, porque um dia ouviram uma frase, mostra que tu é bom, mostra que tu sabe, mostra que tu tem coragem, usa isso aí vai te deixar doidão. E o conselho do ímpio é destruidor. E o conselho que nós damos, e embora eu não me reconheço, na altura aqui de outros pastores, mas os conselhos que a gente dá, são conselhos de vida, conselhos de paz. E uma das coisas que eu faria, se eu voltasse a ter 18 anos, era começar a andar com pessoas de mais idade que eu, 40, 45 anos. Eu sempre digo, que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria sofrido tanto. Mas se eu não tivesse sofrido tanto, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então tem coisa que eu apanhei e eu posso repartir com você, eu apanhei desse jeito aí. Tá? Não faz isso, não tenta provar que você é alguma coisa. Se alguém tem que provar alguma coisa, é Deus através de nós. Importa que eu diminua e que louvado seja o nome do Senhor, que Ele cresça. Enquanto eu estiver escondido debaixo da mão de Deus, como diz lá em Colossenses 3, eu estou protegido, como diz a Bíblia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente não descansa porque está lutando sozinho às vezes, porque a gente quer fazer com as nossas próprias mãos,
deixa Deus cuidar da sua vida e não entre pelo conselho do ímpio. O segundo aqui é o pecador, aqui no caso é o caminho. O pecador, ele tem um caminho para oferecer. O ímpio tem um conselho, o pecador tem um caminho. O que é caminho? Caminho é estilo de vida, é o jeito de viver. E a gente vai adotando um estilo de vida que não deveria ser o nosso estilo de vida como cristão. Irmãos, nós não devemos ostentar nada para competir ou para menosprezar alguém. Isso não é o nosso estilo, ou não deveria ser nosso estilo. A roupa que nós compramos não nos define, não somos maiores e nem melhores, não é pelo vestir. O lugar que você mora, se é condomínio fechado ou não é, que Deus abençoe que todos pudéssemos estar em um condomínio fechado, muito mais seguro, mas quem está lá também sabe, isso não define. Só que eu muitas vezes, naqueles meus complexos, eu me sentia muito inferior às pessoas que tinham uma vida abastada, e que tinham um nível intelectual melhor e maior do que o meu, porque eu ficava me comparando com essas pessoas, e achando elas muito mais felizes, achando elas muito melhores do que eu. Hoje eu não me sinto melhor, mas eu não me sinto tão pior assim. Então o que a gente tem que buscar é um equilíbrio. Eu não sou tão bom, mas por favor, eu também não sou tão ruim assim. Dá licença, eu posso viver também, eu posso ter algumas coisas boas, sem precisar menosprezar alguém. Agora, a pessoa mais pobre que existe, é aquela que faz tudo para impressionar os outros, e vive em função do outro. Com o tempo você vai descobrir que ninguém está nem aí. E aí você muda o seu jeito, muda o seu método, muda o seu estilo de vida. E o nosso estilo de vida deve ser a simplicidade de caráter, deve ser a simplicidade de Cristo em nós, deve ser a nossa humildade que pode reluzir a presença de Deus. É estilo de vida, caminho é estilo de vida. E a gente, irmãos, quando a gente completa 40 anos, 50 anos, 60, eu sempre digo, ou a gente cuida da saúde, ou a gente cuida da doença. E quando a gente vai ao médico, o médico vai dizer, 90% das tuas doenças estão relacionadas à alimentação. O que é isso? É estilo de vida. E a gente vai seguindo assim. A mesma coisa, o caráter é um estilo de vida também. Tem gente que é muito radical, né? Se você disser para ele, 8 horas estou na sua casa, é 8 horas, não é 15 para as 8, nem 8 e 15, eu já fui assim, irmãos, hoje eu não sou mais, 15 para as 8, 8 e 15 para mim está valendo, 8 horas, e quando casa, o marido acha que a mulher também pensa igual, aí ela diz assim para ele, amor, espera 5 minutos que eu vou provar uma blusinha, e eu já volto. Então para você que está casando, ou que casou agora, fica a dica, 5 minutos da mulher é 40 minutos, é 1 hora. Então você já se prepara, já pega seu celular, já liga para um amigo seu, já faz outra coisa, porque ela vai demorar. Agora nós homens, 5 minutos é 5 minutos, porque é o nosso estilo, é o nosso caminho, a maneira de viver. Então é um jeito. Outra coisa que deve ser nosso peculiar, nosso caminho, é saber dizer não. Irmãos, a pessoa me convida para alguma coisa, eu não quero, mas a pessoa está insistindo, eu digo que eu não quero. Eu não vou dizer que sim, para me livrar da pessoa, para depois eu chegar em casa, ligar e dizer assim, olha, eu não vou fazer isso, eu vou dizer que não. Então assim, aprenda a dizer não. Tem uma pessoa no teu pé querendo namorar, você não quer? Olhe nos olhos da pessoa e diz assim, eu vou falar pela última vez, eu não quero. Você é uma belezura, coisa linda, serve muito bem para outra pessoa, para mim não, eu não quero. Irmão, tu tem que comprar esse carro, porque esse carro é bom, eu não quero comprar, eu quero ficar com o meu. Mas você tem que, irmão, cuida com conselhos que começam assim, você tem que fazer uma faculdade, você tem que empreender, você tem que cuidar disso, você tem que casar. Você não tem que nada, você tem que ser dono da sua vida, e ter opinião pessoal, isso eu não quero, aquilo eu quero, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você entra numa faculdade, você escolhe o que você quer e o que você não quer, é uma identidade pessoal, é a sua pessoalidade.
eu não quero, né? Eu acho interessante isso, até o chamado, né? Às vezes você vai se deixando levar, mas você tem que dizer, não, eu tenho uma vocação para isso, eu vou servir nisso. É música, é ensinamento, pregação, é louvor, adoração, é louvor. Isso é o que? É estilo de vida. E em último, o escarnecedor, que é o que faz assentar na roda, para a gente rodar mesmo, né? O escarnecedor é o ateu militante, é o que conhece, mas debocha, é o que humilha. Então a Bíblia diz, não fique nessa roda, porque você vai rodar, você vai encontrar espinhos no meio do caminho. Tem ateus que são super gente boa, tem alguns ateus que são intelectuais, eles falam bem, a gente aprende muito com eles, os livros deles são bons, mas a gente tem que estar separando. Agora e aí falam bem da Bíblia, falam bem de Jesus, falam bem da igreja, parece crente, mas não são, mas parece crente, são ateus. Mas tem aqueles que são debochados mesmo, que humilham, que menosprezam, que são militantes, são escarnecedores da fé, que gostam de desafiar, onde é que está teu Deus? Aí tem uns crentes que entram na pilha, eu não preciso provar onde é que está meu Deus, você tem que provar para mim onde é que Ele não está, porque na palavra diz que Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, de longe entende meu andar, e sabe o meu pensamento, então eu não preciso provar nada, são eles que têm que provar alguma coisa. Aí eu descanso em Deus, né? Como aquela senhorinha que estava no médico muito ateu. A senhora também acredita na história que o peixe engoliu o Jonas? Ela diz, doutor, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, eu acreditava na Bíblia, eu ainda ficava com a palavra de Deus. Então não questione os fundamentos bíblicos. Aí vem a parte do versículo de número 2, para eu encerrar, diz assim, ao contrário disso, ou ao invés disso, é o que diz o versículo 2 lá, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, o nosso paladar, ele deve mudar, como diz o pastor Francisco aqui domingo pela manhã na escola bíblica dominical, a pessoa nasceu de novo, é como um bebezinho no colo. O que o bebê no colo quer? Ele quer leite, ele quer mamar na mãe, é o que ele quer, o restaurante está ali, ele vai desfrutar. Agora imagina um bebê que não gosta de mamar, é a mesma coisa, um crente novo que não gosta da Bíblia, que não gosta de pregação, que não gosta de louvor, não gosta de culto. Só que tem o risco de a gente envelhecer e chegar um tempo que a gente passa a não gostar de Bíblia, nem de oração, e nem de culto, e nem de louvor. E aí a gente vai caindo na tristeza de não sentir prazer na lei de Deus. E às vezes a lei de Deus, ela não dá prazer quando a gente está no natural, porque a lei de Deus diz assim, ó, você não pode isso, mas você gosta. E tem coisa que a gente gosta que Deus não gosta. E a gente ainda olha e diz assim, ó, bem que Deus poderia dizer assim, vai meu filho, vai, só essa vezinha eu te perdoo, mas Deus não está dizendo isso. Porque todo prazer que eu sinto, contrário à palavra de Deus, depois de eu satisfazê-lo, eu caio em mim e eu reconheço, não valeu a pena. Mas todo prazer que a Bíblia diz que se eu fizer, eu vou ter fruto, o prazer de meditar na lei de Deus, por exemplo, quando eu praticar, valeu a pena. Irmãos, a gente tem vontade de desistir às vezes, tem. Eu me lembro que eu passei momentos de desânimo, e eu queria muito desistir, mas eu pensava assim, será que vale a pena eu permanecer? Será que vale a pena eu resistir? Tanta gente em minha volta praticando tudo o que não pode, e eles estão vivos, e parece que estão melhores do que eu, por que eu não posso? Por que para mim tem que ser diferente? Por que essa regra é minha, e não são deles? E aí eu pensava assim, eu vou praticar alguma coisa errada, mas eu resistia e pensava, amanhã eu faço. E chegava no outro dia, eu pensava assim, não, hoje não, acho que amanhã eu resolvo isso aí. E cada dia eu ia resistindo, e quando eu olhava para trás, eu dizia assim, poxa vida, ainda bem que eu resisti, valeu a pena. E eu vou dizer, irmãos, vale a pena, purificar o nosso coração, vale a pena, perdoar, vale a pena, resistir à tentação, vale a pena.
É eu mesmo que vou desfrutar do prazer de permanecer. É uma estrada, é uma história, é uma vida inteira. A gente vai se dedicando ao Evangelho e vai resistindo tudo que vem pelo caminho. Mas eu digo aqui aos senhores, vale muito a pena meditar na lei do Senhor, meditar e andar na lei e ter prazer na lei do Senhor. Por quê? O versículo de número 3 vai dizer isso. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. A gente não vive comparando a nossa vida com o ímpio, mas ali no versículo 3 está falando da prosperidade. Aqui eu fiquei pensando, mas qual que é o segredo da prosperidade dos judeus? Primeira coisa, ele se envolve na excelência do trabalho. Quem não gosta de trabalhar, nunca vai prosperar. Quem não gosta de trabalhar, nunca vai prosperar. Mesmo que você seja herdeiro, se você não trabalhar, a herança vai escapar por entre os dedos. Vai passar. Trabalhar. Segundo, zelo pela reputação. Cuidar do nome que a gente tem. Terceiro, buscar mentoria de pessoas bem-sucedidas. Perguntar para as pessoas como é que elas fizeram para prosperar. O que eles fizeram para manter a vida deles assim? Nenhuma aventura, irmãos. Eu tenho amigos que mal sabem ler e escrever. Eles têm a segunda, terceira série do primário. Mas eles são tão inteligentes. Quando eu converso com eles, e eles têm um patrimônio tão grande, eu fico pensando, Jesus, será que eu vou conseguir um dia estar num nível desse? Porque os crentes têm o costume de dizer, a gente não deve juntar tesouro aqui, porque vai ficar tudo aqui. Né? É a história de quem não quer trabalhar também. Porque se você se esmerar, Deus vai te prosperar, isso aqui faz parte da vida. Quem é que não quer, irmãos, ter uma casa boa? Quem é que não quer? Aí a pessoa não tem, não quer que os outros queiram e diz que isso não traz felicidade. Como não traz felicidade? Porque quando eu morava de favor, eu tinha medo de comprar um aparelho de som e a irmã chegar e dizer assim, comprou aparelho de som, é? Eu estou te dando aqui para morar de graça para você construir sua casa. Então para ela não ver, eu escondi o aparelho de som e era muito triste aquilo. Não ser dono de onde a gente mora é ruim. Então eu decidi que eu ia ter a minha casa. E eu pedi muito a Deus isso. E eu renunciei muita coisa. E pedi a prosperidade para Deus. Deus me prospera, me ajuda. E Deus prospera, irmãos. Ou aqui você não acredita que Deus vai abençoar financeiramente mais? Deus abençoa. Deus abre portas, irmãos, onde não tem. Se você acredita, Deus vai prosperar. É estar plantado junto ao ribeiro de água. A gente está aqui no ribeiro de água. Aí diz assim, mas está vindo a crise aí, irmão, está vindo a crise. Eu já decidi, irmão, sobre a crise, eu já decidi, eu não vou participar. Não vou participar. Quem quiser participar, participe. Eu e minha casa, vamos agarrar no Senhor. E eu vou permanecer nele, plantado junto a ribeiros. Não estou dizendo que quem não tem bens materiais não é abençoado, irmão, não estou falando isso. Não, tem pessoas que têm bens materiais e não é próspero. Mas estar plantado junto a ribeiros de águas é não depender da circunstância. Porque o ribeiro de água, ele está ali, irmãos, para dessedentar aquela árvore. Por exemplo, por que as nascentes não secam? As nascentes não secam por uma razão simples. Acabou a chuva, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela diminui. Só que as árvores que estão ali naquela montanha, elas absorvem a umidade do orvalho pelas folhas, e elas nutrem a si mesmas com aquela umidade, e o excesso de água que elas colhem da atmosfera, elas liberam pelas raízes. Então toda noite a árvore se alimenta e libera o excesso de água pelas raízes e a nascente não seca. Por isso que a Bíblia está dizendo, uma árvore plantada junto a ribeiros, ela vai dar o fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Porque nós estamos ligados nele e na palavra dele. É nele e na palavra dele. É ele que sustenta a nossa vida. Você pode não ter curso teológico, faculdade, você pode não ser rico, mas você está ligado nele, está ligada nele e na palavra dele, e isso nos basta.
as demais coisas, ou seja, estas coisas serão acrescentadas, mas Ele é o que nos basta, é a palavra dEle. A prosperidade é um conjunto de coisas. E aí, para finalizar, ele vai dizer assim: mas os ímpios não são assim. Às vezes você olha o ímpio, ele está lá, mas daqui a pouco você olha de novo, não está mais. Por quê? Ele é uma palha que o vento carrega. Eles não subsistirão, não permanecerão. A Bíblia diz que os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação. Por quê, irmãos? Deus, Ele dá o tempo aceitável para que a pessoa mude e se arrependa. Daquele momento em diante, a pessoa começa a ser desprezada por Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Foi o que Deus disse para um rei: vocês vão ter a presença de Deus enquanto vocês quiserem. Quando vocês não quiserem mais, Deus também não vai. Porque há um tempo determinado para nós, para a gente permanecer nele, ligado nele. O pastor Claudino leu aqui. Ele leu um texto que é paralelo a João 15. Todo ramo que dá fruto, poda. Todo ramo que não dá, corta. O que é corta? É extrair da árvore e colocar no fogo. Acabou o tempo. Mas essa noite o Espírito Santo ainda diz: mas deixa eu adubar, deixa eu colocar esterco em volta, deixa eu cavar, deixa eu colocar o nutriente na raiz. É a raiz, irmãos, é a palavra de Deus que vai na raiz. É a árvore que o pastor Claudino leu aqui, que toda, aquele que ele fala sobre o fundamento na rocha, você está ligado nele porque cavou e colocou o fundamento na rocha. Veio o vento, veio o rio, veio a tempestade, e lá permanecemos pela graça de Deus mais uma vez, mais um ano. Então eu digo assim, resista mais um pouquinho, e a tentação enfraquecerá. Resista mais um pouquinho, e a tentação enfraquecerá. A tentação não é maior do que o teu Deus. Deus é poderoso. Deus é mais poderoso do que aquilo que te assusta. Deus é mais poderoso do que esse casamento que está acabando com seu ânimo. Deus é poderoso para restaurar a tua casa. Deus é poderoso para te dar uma casa, para te dar um carro, para te abençoar, e acima de tudo para você ficar firmado nele. Porque a Bíblia diz: para teu Senhor Ele está em pé, o cai, poderoso é Deus para o firmar. Quem nos firma é a mão de Deus, é Deus que nos firma. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Posso orar, pastor Valdir? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar uns pelos outros, e os irmãos que quiserem uma oração, vem à frente, e eu já vou encerrar a minha fala aqui, que é 9h30, e eu já entrego para o pastor Valdir. Amém? Os irmãos que quiserem, feche seus olhos, por favor, e nós vamos orar a Deus. Senhor, os irmãos que quiserem vir, podem vir, mas nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quem somos nós para pensar que somos alguma coisa? Os jovens vão cantar, né? Já podem, isso, podem se colocarem aqui já. Eu oro e depois eles cantam, né, pastor? Então tá, vamos orar então, os irmãos que estão aí. Só mais um pouquinho e a tentação vai enfraquecer, né, irmãos? Amém? Baixe sua fronte, Pai, em nome do Senhor Jesus, falamos a Tua palavra, Senhor. O justo às vezes é rodeado de conselheiros maus, conselheiros ímpios, e com um modelo de pecaminosidade para nós sermos atraídos por esse caminho, principalmente para quem nunca experimentou o mundo lá fora. É tão tentador olhar para aquele estilo de vida e pensar: por que eu não posso desfrutar de tudo isso? Por que não poderia ser eu? Quantas vezes eu pensei nisso em tantos anos na tua casa, eu invejar os ímpios, que parecia que as coisas estavam tão boas, mas era só aparência, era só aparência. Como diz o Asaf no Salmo 73, a inveja do ímpio, por olhar para onde não deveria olhar, e isso trazer um desânimo tão grande, e um arrependimento de ter limpado as mãos, o arrependimento de resistir o pecado.
Mas quando entrei no santuário, eu enxerguei o fim deles, e eu descobri que Tu estás comigo. Deus, a Tua presença está conosco, a Tua presença está com quem está em casa. Às vezes pode não ter muito o que comer, não ter muita opção, mas tem a Tua presença que prospera, que traz bênção sobre medida para nós. Senhor, dai-nos, Senhor, a paz interior, que não depende de circunstâncias externas. Senhor, eu quero estar plantado junto a ribeiros, não recear do calor, não me preocupar com a crise, mas estar olhando para Ti, que mantém essa água passando por minhas raízes todos os dias, pela Tua palavra. Dai-nos essa segurança, Senhor. A Tua igreja precisa dessa segurança. Em nome de Jesus, toda ansiedade, em nome de Jesus, toda preocupação com aquilo que não está certo, com aquilo que está torto, que eu não posso endireitar, que o Senhor possa colocar em Suas mãos. Senhor, controla dentro de nós todo o nosso mundo interior, e faz-nos ver quão bom e agradável é ser descedentado por essa água maravilhosa que é a Tua palavra, e que nos faz confiar em Ti, e descansar no Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê, no Deus que nos faz acalmar a tempestade, e nos faz pensar diferente sobre a luta, a prova e a tentação. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém.